Neste último vídeo eu mostrarei uma configuração fundamental para o modelo de análise mista do SimGenie, que é a configuração das combinações. Também mostrarei quais são as configurações gerais e individuais que você pode aplicar em cada elemento e quais são as novidades desse pacote de vigas mistas. E se você ficou interessado no que você viu, fique sabendo que o SimGenie tem versões para todos os tipos de escritórios, dos pequenos aos grandes. Entre em contato conosco, você pode adquirir sua versão agora mesmo. E se você tem CNPJ recente ou é recém-formado, temos uma proposta especial para você. Vamos para o vídeo. Então vamos vir aqui e vamos vir na parte de combinações. Você já vai ter algumas combinações automáticas aqui geradas pelo SIA. Eu não quero utilizar essas combinações, então vou vir aqui em configurações de projeto, carregamentos, vou desativar as combinações automáticas e agora eu vou ter aquela tela limpa. Então novamente venho aqui em combinações. Para o modelo de análise mista do SIA a gente precisa de pelo menos 4 combinações. Uma de estado limite de serviço na fase de construção, outra de estado limite de serviço na fase final, outra de estado limite último na fase de construção e, por fim, uma de estado limite último na fase final. Então a gente precisa ter estado limite de serviço e último em ambas as fases, a fase de construção e a fase final. Então é isso que a gente vai montar agora aqui no nosso modelo. Então, fase de construção, estado limite de serviço, eu vou dizer que aqui é uma linear serviço. Se você quiser entender melhor como que funcionam essas outras combinações do SIA, eu recomendo o treinamento essencial, assista lá que tem toda a explicação. Aqui a gente vai botar peso próprio, concreto sem cura, porque a gente está na fase de construção, e a sobrecarga de construção. Vamos dar um OK, e agora a gente vai preencher com os fatores. A sobrecarga de construção vai receber o fator de ponderação igual a 0,4. Vamos clicar em novo, vamos fazer agora a fase final, estado limite de serviço, linear serviço. O que eu vou fazer? Agora eu vou tirar o concreto sem cura, botar o concreto com cura, a permanente e a sobrecarga final. Então a gente vai fazer toda essa troca aqui para colocar as cargas que estão atuantes na fase final da nossa estrutura. Vamos dar OK e aqui também vou colocar o fator de ponderação igual a 0,4. Então perceba que a grande diferença, ou a principal diferença entre a fase de construção e a fase final é a presença do concreto sem cura e o concreto com cura. Agora vamos fazer os estados limites últimos. Então, novo, vamos trocar aqui para linear último. Então, fase de construção, estado limite último. Vamos tirar aqui peso próprio, permanente, sobrecarga final. E vamos colocar, então, concreto sem cura, sobrecarga de construção. Vamos dar um OK e agora vamos alterar os fatores de ponderação. Então aqui a gente vai ter 1.15, depois 1.25, depois 1.30. E agora a última combinação, que é a fase final, estado limite último. Então agora fase final, estado limite último. Vamos tirar aqui o concreto com cura, a sobrecarga de construção, colocar o concreto com cura, a permanente e a sobrecarga final. Vamos dar OK e fazer a edição aqui dos fatores de ponderação. Assim teremos 1.25, depois vamos ter 1.35, 1.35 e aqui 1.5. Então a gente fez as combinações necessárias, as mínimas necessárias. Você pode colocar mais combinações de fase de construção, mais combinações de fase final, estado limite último, ou serviço, tanto faz. Isso aqui é o mínimo que você precisa para fazer com que o modelo de análise mista do SIA funcione. Então agora a gente vai fechar e a gente precisa agrupar todas essas combinações embaixo de um único nome. Então a gente vai gerar uma classe com as combinações. Então clica aqui em classe, você vai ver que ele já está procurando fazer aqui cálculo de estrutura mista, só falta fazer o preenchimento. Então vou clicar em editar, vou colocar aqui quem é a combinação última, quem é a combinação de serviço. Então eu preciso ter um único nome, no caso aqui, cálculo de estrutura mista, a classe cálculo de estrutura mista, e colocar as nossas combinações dentro desse nome. Então eu botei aqui as nossas 4 combinações dentro desse nome. Vamos dar um OK e pronto. Em relação às combinações, está feito. O que o SIA precisa de informação vai estar aqui dentro dessas 4 combinações para a gente fazer o nosso cálculo de viga mista. Vamos fechar. E agora a gente vai fazer o cálculo da estrutura.
Então, calcular. Dá um OK e vamos lá para a parte de estrutura mista. Na parte de estrutura mista, a gente vai ter as configurações de mista. Com as novas atualizações que saíram nesse novo pacote, algumas configurações aqui ficaram sem função e vão ser retiradas futuramente. Então, quais são as principais configurações que você pode editar agora? Então, configurações de relação à fluência, viga escorada ou não escorada, o cálculo que pode ser equilibrado ou então minimizar o tamanho da viga ou minimizar o número de estudes. Aqui você está alterando a interação. Então pode ver que aqui, para minimizar o tamanho da viga, você vai ter 100%, minimizar o número de estudes 40%. Você também pode escolher quais são os conectores de cisalhamento, basicamente stud bolts. E depois você tem a configuração de controle de flecha, onde você vai definir se vai ter contra-flecha ou não, e o controle de vibração, que é o limite da frequência. Então essas são as principais configurações que você pode aplicar no novo pacote de viga mista. Você também tem configurações de flambagem, igual a gente tem no aço. Aqui a gente tem casos de cargas misto, é para você ver como está a distribuição dos carregamentos. Então veja que a sobrecarga de construção está na parte de construção, então está correta a nossa configuração. Isso aqui a gente pode configurar diretamente nos casos de carga, mas se quiser você pode configurar aqui também. Depois você tem dados da viga mista, é caso você queira aplicar para uma viga isolada configurações diferentes da configuração do setup geral. Então você clica aqui, clica na viga que você deseja, que ela tem essas configurações diferenciadas, e aqui você pode adotar configurações do setup diretamente lá do nosso setup que eu acabei de mostrar, ou você pode, por exemplo, alterar aqui, botar manualmente e fazer com que apenas essa viga tenha aqui uma alteração, por exemplo, no grau de interação. Então, fechei aqui, não vou utilizar. E, por fim, você tem o cálculo propriamente dito da viga mista. Eu vou tirar aqui a visualização das cargas. Você vai colocar, então, a configuração de tipos de carga como as classes, aonde a gente vai ter as 4 combinações, e aqui a classe onde estão as 4 combinações mínimas. Por fim, você vai mandar atualizar. Aqui a gente já teve o processamento da nossa estrutura, você vai ter todos os fatores de utilização para cada viga de forma, aqui no caso global, né? Ou então você pode visualizar para cada viga isoladamente, ou então para todas as seções. Aí você decide como que você quer visualizar os resultados aqui pelas configurações padrões do SimEngineer. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui como atual, para visualizar o resultado de apenas uma das vigas. Então eu vou selecionar, por exemplo, essa viga aqui intermediária, vou clicar em atualizar, eu vou ver só o resultado dela, e agora aqui posso ter a saída resumida, que é a saída tabelada, onde você tem em formato de tabela todas as respostas em relação àquela posição que a gente está verificando aqui na posição do meio da viga, né? Então todos os fatores de utilização, a quantidade de conectores, espaçamentos, máximas deformadas, contra-flecha adotada e tudo mais. Ou então você tem a saída completa, onde a gente pode ver todo o processo de cálculo. Então aqui, em relação ao novo pacote, o que a gente tem de novidades aqui no nosso cálculo? Primeiro, uma observação onde é mencionado que no cálculo de vigas mistas devem ser sempre utilizadas combinações lineares devido à sobreposição dos efeitos. Então as vigas mistas geralmente vão estar aplicadas em pisos, aonde a influência não linear em cima do piso é menor do que a da estrutura global. Então, no caso do piso especificamente, você pode fazer a verificação através das combinações lineares e você terá resultados satisfatórios. Então, a primeira modificação é cálculo de viga mista sempre pelas combinações lineares. Se a gente correr aqui também o novo código de cálculo de vigas mistas, vocês vão ver que para cada cálculo é apresentado qual é a combinação crítica que está sendo utilizada. Aqui no caso, fase de construção, estado limite último, está correto. Você tem o esforço que está vindo lá dos elementos finitos, o esforço existente e o fator de utilização. Verificação da viga mista no estágio final, então fase final, estado limite último. Você também tem aqui
quanto que está vindo de esforço lá dos elementos finitos e todo o processo de cálculo. Aqui de novidade a gente tem agora um layout dos conectores e uma otimização automática também do posicionamento dos conectores. Descendo aqui mais um pouquinho, temos como novidade também o cálculo das limitações de tensões. E aqui na tabela resumo você tem a combinação mais crítica, que no nosso caso aqui está vindo da fase de construção, né, que deu 0,51, então fase de construção, a LU. Você tem todos os outros fatores de utilização e o máximo LU que deu entre as verificações de estado limite último e limitações de tensões, e o máximo resultado do estado limite de serviço, que basicamente é aqui das deformações. Então aqui você tem todas as informações de cálculo para aquele elemento. Se a gente estiver lidando com um elemento que tenha momento negativo, então vou desmarcar esse primeiro, marcar esse outro elemento, mandar atualizar. A gente vê aqui que o máximo fator de utilização ocorre aqui no 0,39. Vou clicar em visualizar. E agora você tem aqui o cálculo para aquela seção de momento negativo. Você tem o cálculo do momento. E aqui, novidade também, você agora tem também o cálculo do cisalhamento. Então, é o cálculo aqui para essa seção aqui de momento negativo. Fora isso, também tem a opção de fazer o auto-design, como você tem lá na parte de estrutura de aço. Se você fez esse modelo junto comigo ou qualquer outro com o Engineer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais e nos marcar. Teremos prazer em ver o que você fez e recompartilhar o seu trabalho.